Pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Aproveitar que nós estamos num número bom aqui hoje e vamos fazer a nossa palestra, nosso bate-papo. Eu sei que muitas pessoas que não puderam vir, elas poderão assistir depois, porque o nosso programa está sendo gravado, o Dejair está tendo esse cuidado, a Meire, de gravar o programa para que nós possamos depois assistir em casa. Aqueles que querem ficar mais acomodados, né? Eu quero dar um recadinho antes. Nós temos ali, nós trouxemos hoje ali vários CDs, são CDs, né, que já estão caindo da moda mesmo, né? As pessoas que ainda têm algum dispositivo para usá-los poderão pegar ali depois na saída, ou se desejarem escolher depois, dos domingos, por enquanto, obviamente, né? Então estarão à disposição ali para escolha. Tem CDs do Plínio Oliveira, Guinaldo Vasconcelos e outros mais que vocês poderão usar das palestras. Muito bem, então o que nós nos propomos a mostrar hoje é realmente um assunto que diz muito da atualidade, no estado atual nosso, né? Que o título é Resiliência em Tempos de Pandemia. Tá? Esse é o título da palestra. Agora, é claro que todos nós estamos assim, muito preocupados com esse movimento que está ocorrendo no mundo. Nós tivemos aqui, agora, no jornal anota ali, ou registra mais de 400 casos, né, que nós tivemos. Mas não é isso. Se nós ficarmos assim em cima dessas informações, ficarmos preocupados, né, com isso, só vai atrapalhar a nossa vida para enfrentarmos isso com determinação. O medo todos nós temos. Não tem como falar, nós não temos medo, porque isso é um processo perfeitamente natural em nós. Mas nós temos que buscar esses enfrentamentos, né? Ter coragem para enfrentar tudo isso com resignação, com força e com determinação. Então, eu vou passando aqui os slides, então, para a gente ver. O conceito de resiliência é assim, ó, é a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades. Resiliência é o poder de recuperação. Na área da psicologia, humana da psicologia, a gente vai encontrar assim, a definição assim. A resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Ainda, a resiliência é a capacidade de recuperar de situações de crise e aprender com ela. É o que está se passando atualmente, não é isso? É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Uma pessoa resiliente é capaz de entortar diante de uma adversidade, entre aspas, né? Mas nunca quebra. É exemplo do bambu, né? Que é chacoalhado comumente com as tempestades, com os ventos, ele entorta, mas não quebra. A resiliência é a rapidez de se levantar após a queda. Então, superar não é uma escolha, é uma necessidade. Então, eu mostrei outra vez, que nós falamos também um pouco sobre resiliência, eu mostrei 2 casos para vocês, em outras palestras, em outra palestra que nós fizemos há um tempo atrás, 2 casos interessantes que eu vou repeti-los aqui, porque eles são exemplos realmente de resiliência, que faz de nós criaturas mais corajosas, né, para enfrentar os problemas. O primeiro caso é o caso do Nelson Mandela. Então nós vamos recordar somente
algumas coisas do Nelson aqui. Após 5 décadas de luta, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela lutou contra o intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial, o apartheid. Ele lutou contra isso. Ele criou um mecanismo na época, força, né, determinação, para realmente botar em ordem essa questão do racismo, né, que teve uma grande repercussão no mundo acerca disso. É a luta contra o apartheid, a luta pela defesa dos direitos humanos, e talvez a causa mais nobre a que um ser humano se pode dedicar. Nelson Mandela é um dos ativistas dos direitos humanos mais conhecido pela ação contra o apartheid. E mesmo após 27 anos preso, numa cela minúscula, com apenas poucos metros de comprimento para se locomover, e privado de poder ver a sua família por quase 3 décadas, Mandela não apresentou ódio ou desejo de vingança quando finalmente foi libertado, mas uma grande serenidade que lhe foi transmitida através dos seus discursos que atravessaram o mundo. Quer dizer, 27 anos preso, sem contato, né, naturalmente, com a vida social e tudo, ele sai, não deseja vingança e continua com o seu trabalho. É uma mensagem dele, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se pode aprender a odiar, pode ser ensinadas a amar. Vencedor do Nobel da Paz, ou Nobel da Paz, em 1993. Um outro caso é o Stephen Hawking, né? Nasceu em 1942 e morreu recentemente, em 2018. Físico e teórico e cosmólogo, é um dos mais sagrados cientistas da atualidade. Não deixou de sua grave condição física afetasse o sucesso de sua carreira, muito pelo contrário. Além de ter 3 filhos, um neto e inúmeros prêmios recebidos em reconhecimento aos seus estudos científicos, Hawking é uma lenda viva quando o assunto é física e cosmologia. Ele foi diagnosticado aos 21 anos de idade com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que gradativamente vai paralisando todos os músculos do corpo da pessoa. Eu não sei se o Jerônimo Mendonça teve essa mesma doença, né? Que ele também teve um problema assim, né? Ficou cego, ficou paraplégico e tudo. Passados mais de 50 anos do diagnóstico, ele já não tinha mais nenhum controle sobre o seu próprio corpo. Mas isso nunca o impediu de continuar a trabalhar e de feitos extraordinários, inclusive a participação em algumas séries de televisão e filmes. Ele tinha tudo para viver isolado numa casa sombria no alto de uma montanha, ignorando a tudo e a todos devido à sua condição física. Mas não o fez, continuou firme no seu trabalho. Aqui nós temos um recado do Chico. Quando você conseguir, sobre resiliência, quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha nas lembranças dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram das dificuldades. As coisas boas que surgiram na dificuldade. Elas serão uma prova de sua capacidade
e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Diante de qualquer obstáculo. Aqui, ó, nesse outro quadro aqui, é muito interessante, vamos ver, para criar ou aumentar os músculos, entre aspas, da resiliência, é necessário o treino para que o cérebro se acostume com essa forma de pensar e agir. O treino só vamos tê-los, sem sombra de dúvida, quando nós estivermos expostos à situação, aos problemas como estamos sendo expostos agora, né? Quer dizer, então nós temos que realmente fortalecer os nossos músculos contra isso. Quando, obviamente, nós passamos por adversidade. Então, diante da pandemia atual, nós não vamos falar sobre ela, vamos fazer algumas considerações aqui rápidas, que nós todos já sabemos, mas só para recordarmos. A pandemia ocorre quando uma epidemia de origem infecciosa sai do controle e afeta grandes populações. Isso nós chamamos de pandemia. Como aconteceu já com a gripe espanhola, a peste bubônica, a varíola, o tifo, cólera, né? Pois bem, e a tuberculose. Então, cuidados. Observar os cuidados recomendados pela saúde, assim como ficar em casa, uso de máscaras, distanciamento, lavar as mãos, uso de álcool. E outros cuidados que a gente deve ter para evitar isso, né? Quando a gente fala em ficar em casa, que é um ato de solidariedade, é natural que é fazer a nossa parte. Quando nós falamos, vamos ficar em casa, não é para a gente ficar na inércia, sem fazermos nada, absolutamente nada. Ah, não, aí eu tenho que me resguardar e vou fazer nada. Não é isso. Então, nós devemos, em casa, buscar ocupações outras, que realmente poderá nos distanciar dos pensamentos desses problemas que estão ocorrendo. Fazer exercício, buscar inovação, exercer novas tarefas, né? Não é isso? A solidariedade familiar, que é muito importante, porque a gente é um momento que nós estamos passando que realmente nos permite ter um pouco mais de solidariedade com esse povo, com esse pessoal, porque a gente antes estava muito ocupado com muitas coisas, a gente não tinha tempo para eles. Então agora nós vamos ter um pouco mais de tempo para eles. E aproveitar também para distribuirmos as tarefas do lar, domésticas, né? Darmos a nossa participação, né? Sermos solidários com as pessoas nesse momento de dificuldade. Outra coisa que nós devemos ter nesses momentos é viver o otimismo. Acreditar que tudo passará. Isso é uma fé, né? Otimismo. Afinal, já não ocorreram tantas pandemias e nós já superamos essas pandemias. Então, estar bem informado para exercer os cuidados é muito interessante. Mas o que nós não podemos fazer é ficarmos focados aos dados, como eu fiz aquela anotação no início. 400 pessoas tiveram em 24 horas esse problema. Tá, mas se nós ficarmos focados nessas informações somente, na televisão e tudo, nós vamos criar um processo negativo para nós, que vai nos amedrontar muito mais. Então é necessário que nós fiquemos informados acerca da situação, né? Assim, de que realmente o que está ocorrendo, que a gente tem que se cuidar e tudo. Só que o que não podemos é ficar em cima dos dados e procurar, e tudo isso daí realmente vai trazer despropósito para todos nós. Temos que enfrentar as dificuldades sem exercer reclamação e sem se estressar diante delas. Porque quantas e quantas pessoas que estão até adoentadas, né, com estresse, com esse problema que está ocorrendo, né? Na minha família mesmo, tem algumas pessoas que já estão vivenciando uma preocupação muito grande com isso, e isso não é bom. O sofrimento
é diretamente proporcional às reclamações. Ou seja, quanto mais você reclama, mais você sofre. Sabemos que certos acontecimentos trazem consequências que podem ocasionar grande impacto emocional ou um sentimento de injustiça. Exemplo: desilusão amorosa, doença inesperada, um amigo que nos engana, demissão no trabalho e outros mais. Eu citei alguns aqui, né, para que a gente poder enfrentar. E agora essa questão toda que está ocorrendo com a gente aí, né? Diante dessas circunstâncias dolorosas e difíceis de assumir as suas possíveis reações, há duas possíveis reações: o desespero, a tristeza profunda e a rebeldia. Então, o desespero, né? Tristeza profunda. Mas não vamos nos deter diante dessas dificuldades. E entender que, por outro lado, as situações adversas acontecem. E por isso, temos que aceitá-las. Vejam só, tá? Cuidar e aceitar. Existem algumas dificuldades que não podemos evitá-las, mas fazem parte do nosso roteiro de crescimento da Terra. Tem muitas coisas que a gente não tem como evitar. As intempéries naturais, outras coisas que estão acontecendo aí, né? A gente não tem como evitar. As doenças propriamente, os vírus, né, que muitas vezes... Evitar, sim, cuidar, né? Mas elas acontecem. Nós não temos como falar, elas não vão acontecer. Não tem como, mas nós vamos cuidar para aqui. No mundo, Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, sofrimentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um exemplo máximo, né? Realmente de determinação, de força, de fé, de confiança em Deus. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Você não pode acionar, vamos mudar isso. Não tem como. Você não tem controle sobre isso, mas você tem que levantar e enfrentar os problemas. Enfrentar desafios, ser vencedor e fazer a diferença. Esse é um papel de todos nós, de lutarmos agora contra isso daí. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois das situações ocorridas, né? Tudo vai depender da escolha. Lembremos que muitas coisas que trazem sofrimentos em nossa vida estão por conta do que realizamos no mal. E outras que nos trouxeram bem-estar está pela realização do bem. E é verdade. Tem muitas coisas, né, que a gente vê que poderiam ser evitadas, né, que o indivíduo cometeu imprudência. A própria natureza, né, o indivíduo que cria situações contra a própria natureza, o ambiente, né, meio ambiente e tudo, é um problema nosso, é um ato de maldade, né, que o indivíduo comete e tudo, que devia evitar isso. Pois bem, Jesus dizia assim: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Por isso é necessário prestar atenção na escolha do caminho para evitar os sofrimentos. Tem um ditado que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós sempre semeamos aquilo que nós desejamos, mas vamos ter que colher, né, aquilo que realmente, muitas vezes, a gente não deseja. E pode colher aquilo que nós desejamos. Você tem um livre-arbítrio, assim, deve pensar bem ao fazer as suas escolhas, pois será através delas que colherá frutos bons ou ruins, imediatamente ou no futuro. Frutos, ou agora ou no futuro. Deus nos criou para o progresso constante, e para isso nos deixou livres para agirmos.
Porque se se Deus não tivesse nos dado essa condição de liberdade e livre-arbítrio, como é que nós cresceríamos aqui na Terra? É muito difícil. Então nós temos a liberdade para amadurecermos, para sermos os próprios gerentes dos nossos próprios atos, para que eles sejam atos compatíveis com as leis de Deus. Então é assim, né? Mas nós precisamos ter a liberdade, o livre-arbítrio para exercermos essa condição. Agora, o problema é a direção que nós vamos dar a este livre-arbítrio, né? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, sim, essa pergunta de Kardec. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele tem consciência na escolha das provas. Ele está lá, foi permitido a escolha, né? E ele tem consciência do que vai acontecer depois da escolha. Aí os espíritos respondem assim: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha, Deus aí nos respeitando profundamente, mesmo depois que nós deixamos a condição, a condição física, passamos por situações outras de aprendizado aqui, muitas vezes deixamos a desejar até, ainda nos dão a oportunidade da escolha, para que nós possamos acertar em alguns campos onde nós erramos, permitindo realmente o respeito, naturalmente, à nossa liberdade. Por que isso? Porque somos filhos de Deus e fomos criados para esse amadurecimento espiritual. Jamais Ele nos deixou à mercê das situações, Ele nos acompanha diuturnamente, mas é preciso que nós outros façamos a nossa parte. No capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, lá em Justiça das Aflições, nós vamos encontrar assim, ó. É um texto que nós cortamos até um pedacinho aqui, que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, vicissitudes é aquilo que ocorre, ora para o bem, ora para o mal, né? Interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não pode dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Bom, aí nós podemos pensar nos dois sentidos. Tivesse feito determinadas coisas no sentido mal, não estaria na situação hoje colhendo o resultado dela. E poderíamos estar em situações contrárias, situações boas, quer dizer, numa situação melhor, por ter contribuído com o bem. Então, os dois lados que a gente pode considerar aqui, né? A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo, quando estivermos colhendo resultados ruins das nossas ações? O homem é assim, um grande número de casos, num número grande de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Ele pode evitar isso quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Ele evita. É o Evangelho, né? O ensinamento, são os preceitos fundamentais do Cristo, né? Os ensinamentos morais. Ao vermos a vida não somente dentro dos acontecimentos da terra, mas sim como uma vida imortal, passamos a vê-la como um aprendizado para sermos felizes. Porque se o indivíduo só olha no sentido da terra, só vê sofrimento, vê isso, ele não entende que realmente existe uma vida, né, futura, uma vida que nós podemos fazer muitas coisas para que estejamos melhor nesta vida.
Então, onde o ideal é trabalhar, quer dizer, na Terra, o ideal é trabalhar para o desenvolvimento moral e intelectual. Aí entenderemos que a vida foi nos dada como uma forma de reeducação da alma. Por que reeducação? Porque nós já estamos sendo educados há muitos milênios. Né? Então, agora, as reencarnações nos permitem a reeducação. E para acertarmos aquilo que fizemos inadequadamente. Ou inadequadamente. Focados na vida futura, veremos que a vida da Terra é uma curta passagem somente. E tudo de bom que fizermos aqui será contado na vida futura. Isso é regra, isso aí, sem sombra de dúvida, não é? Por isso, faz-se necessário suportar as dificuldades com resignação. Não se deve aceitar as coisas simplesmente cruzando os braços e dizer, tem que passar mesmo por isso. Não. Aí ficaremos no problema da inércia, naquele processo todo, e dizer que nós temos que pagar, nós temos que passar por nada disso. O processo é de reeducação. Quando nós voltamos à escola por termos feito uma prova ruim, a gente vai fazer uma prova boa. Então, nós enxergamos isso como uma forma de educação, de oportunidade. E é assim que deve acontecer conosco aqui na Terra. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. É claro. A gente assusta às vezes, né? Em olhar o tempo, né? Em olhar aquilo que já ocorreu conosco, em relação à idade mesmo. Se assusta. Conversando ontem com a minha esposa, a gente falava lá das bodas de ouro que nós fizemos há 3 anos atrás. 53 anos de casados. Então, não é brincadeira. Isso parece que passou num passe de mágica. A gente parece que não viu acontecer isso. A minha aposentadoria, que há quase 30 anos, já estou com 79. Então, vejam só, gente, como a gente assusta com essa situação. Então, a vida da Terra é uma vida muito passageira, curta, transitória, que nós devemos estar focados na nossa verdadeira vida. Qual é a nossa verdadeira vida? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É a única. O que se passa conosco, nós temos uma vida na Terra, uma vida espiritual. Não é assim que a gente tem que pensar. Aqui nós temos um estágio aqui na Terra. Mas o Espírito é sempre o mesmo, sempre a vida que ele vai ter. A vida sempre será dele, com todos os requisitos que ele já conseguiu através do aprendizado que ele teve em outras oportunidades, mas sempre será o mesmo. Hoje eu sou o Nelson aqui na Terra, mas já fui o Manuel, o Joaquim, o José, né? Mas o meu espírito sempre será o mesmo. Então a vida é única. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aqui Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Então, ele está dizendo que somos todos nós, só que nós precisamos encarar isso, né, com resignação, com força, para que o sofrimento não se perca, para que nós possamos realmente levar esses resultados do enfrentamento para a vida futura. Eu já estou quase terminando, Romildo. Tem 43 slides só para a gente falar aqui. Bom, sobre as palavras de Jesus, também podemos entendê-las assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Mas quem é que vai ficar feliz, né, com o sofrimento? Mas é uma questão... porque as vossas dores neste mundo são, na maioria das vezes, dívida de vossas faltas passadas.
E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Agora, a gente fala dívida, gente, não vamos considerar isso como um processo pejorativo. Ah, uma dívida, tem que pagar, tem que passar. Não é isso. Quando nós falamos das dívidas, nós estamos falando das ações mal realizadas por nós, que deve ser, nós devemos buscar acertar isso, parar as arestas, diante agora das situações com que se apresentam. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Nós não falamos da escolha das provas. Ora, se nós escolhemos as provas usando a nossa liberdade de ação, era o desejo que nós tínhamos de acertar isso. E sabíamos que elas estavam erradas. Em alguns campos nós agimos mal. Então nós estamos pedindo, né? Então, acertar agora é um compromisso nosso, do nosso próprio pedido para melhorarmos acerca na vida futura. O homem, motivo de resignação. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma. Está no Evangelho, olha aqui. A quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei o restante e ficará livres. Vamos prestar atenção nisso, olha aí também. O devedor não ficaria feliz de submeter-se às privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? O que representa a 100ª parte? Se nós pegarmos R$100 e buscarmos a 100ª parte dele, nós temos que pegar 100 dividido por 100, que nós vamos achar R$1. Então, se você pagar R$1 da sua dívida, você deve 100, mas se você pagar R$1 da sua dívida, você vai ficar contente, feliz, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele te deu como oportunidade. Mas é isso que está acontecendo. Então, as oportunidades são dadas, e Deus é bom, Deus é complacente, Ele nos permite. Tem pessoas que vieram para a Terra que têm muitas dívidas. Ora, se elas têm muitas dívidas, será que Deus estaria ferroando-as constantemente para que as dívidas sejam sanadas? Não. Deus lhe dá a oportunidade ainda a respeito da sua liberdade de ação, para que ela possa quitar isso, né? Com amor, porque a quitação só se dá através das boas ações, através do amor e tudo. Então, em vez de queixar-se do credor, quer dizer, nós devemos sempre a ele, em vez de queixar-se dele, que nos permitiu que pagasse só um, nós lhe agradeceríamos. Afinal, se o final valer a pena, o caminho não importa. Deus nunca disse que a jornada seria fácil. Ele disse que a chegada valeria a pena. Mas é isso, né? Se nós formos concluir, era isso mesmo. Então, pensemos o seguinte, que nós nascemos para a felicidade, sermos felizes. Faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem a felicidade, assim, através da busca de se locupletar, através das coisas do mundo, do processo material, do poder, né? De mando, aquela coisa toda, das posses. Ela não encontra a felicidade ali. A felicidade está num sentimento muito simples. Aquilo que nós preparamos dentro do nosso coração. Jesus falava que o reino de Deus estaria dentro de nós
Sem sombra de dúvida, que é isso, o reino é aquilo que nós preparamos em matéria de boas ações, de bondade, de respeito aos semelhantes de uma forma geral. Então é assim, gente, era isso que nós desejávamos passar para vocês, que realmente nos deu essa oportunidade de estarmos mais esse domingo juntos. E quem sabe vamos pensar aí, diante desse quadro de tudo, de continuarmos ou não dentro desse processo, mas eu acho que não está tendo problema, né? Sim, continuarmos na luta, no trabalho, participando efetivamente dos assuntos que dizem respeito aos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, um abraço a todos, bom domingo.